A gente está começando mais uma quinta de meditação e a gente vai fazer nossa aterrissagem. Ele chegou. Hoje é a primeira vez da Ione, então eu vou só explicar, tá, gente? Que essa primeira aterrissagem nossa, Ione, é para a gente dar aquela sentada. Literalmente, a gente convidar a presença para o momento presente. E a gente pode fazer isso como, né? Esse estado de consciência pleno por um elemento focal como o som, uma sensação física, um relaxamento. Então a gente sempre começa com uma prática bem gostosinha, bem leve, tá? Oi, Cris, sua câmera voltou. Eu estou no celular, porque é o Ah, único que tem câmera. meu, mas Hoje eu vou apareceu. ficar no celular. Combinado. Vamos Boa começar então. noite, boa noite. Ai, delícia. Espera aí, Tem, que tem um tem intruso. gato, tem cachorro, tem tudo aqui. Adoro. Eu vou trazer meus calopsitos daqui a pouco. Então vamos nos recolher agora, por um instante, acalmar as nossas emoções. Que bom que a gente está com uma energia irreverente hoje. Se fala muito da nossa vitalidade, da nossa energia. Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, a fazerem uma pausa. Antes de qualquer orientação, fechem os olhos e façam uma pausa, onde a gente vai saber conhecer um pouco mais sobre o espaço natural da nossa mente. É só uma pausa. 1 segundo, 2 segundos, e aos poucos a gente começa a expandir a nossa percepção com relação ao nosso corpo, nossas emoções, nossos pensamentos. Lembrem-se, é só um reconhecimento, sem julgamento, sem envolvimento. E a gente pode se perguntar como eu me sinto agora, como se encontra meu corpo, quais sensações eu consigo perceber. Como que está o ritmo dos meus pensamentos? Eu estou sendo fisgado, levado, carregado? Ou minha atenção está aqui, nesse momento? E a gente vai resgatar agora a nossa respiração como a nossa âncora atencional, convidando a nossa consciência ao momento presente, nos desvencilhando dos estímulos. A gente traz essa atenção para a respiração. A gente pode fazer algumas respirações conscientes, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca ou pelo nariz. Repita o movimento, inspire profundamente, de uma forma lenta, leve. Solte, vá prolongando a saída do ar. Perceba que com esse movimento a gente pode ir soltando o nosso corpo, oferecendo mais relaxamento para os nossos músculos, para os nossos membros. Inspire profundamente, expire, relaxe. Quero que vocês façam mais uma vez esse movimento no tempo de vocês. Quando vocês soltarem,
não deixando a respiração normalizar, vai abrindo espaço para que essa respiração aconteça no fluxo do seu corpo, no tempo do seu organismo. Você tem um ritmo cardíaco, um ritmo respiratório. Cada corpo é único, cada biologia é única. E agora a gente só vai gentilmente se familiarizando, reconhecendo qual o nosso. A gente ir concluindo. Quero que vocês observem como vocês se sentem agora. Se um exercício tão breve assim tem algum efeito, mesmo que seja um instante de presença, uma respiração com consciência, quando vocês estiverem prontos, vão movimentando o corpo, precisar daquela espreguiçada gostosa, movimentar as articulações, os ombros, o pescoço. Por último, a gente vai abrindo os olhos e vai chegando. Eu já quero fazer uma proposta inspirada na obra que eu vou apresentar para vocês, mas eu preciso primeiro de um feedback. Eu vou bater um sino e eu quero que vocês me digam se vocês escutam. Eu lembro que no início eu usava muito sino, mas depois eu acho que ninguém estava ouvindo ele, aí eu abandonei ele. E aí no livro hoje a monja. Ah, que delícia, Luciana. Leve como pluma. Vamos ver se hoje a gente consegue integrar um exercício aqui. Vou bater, tá? Escutam? Nhê, Cris. Mais uma vez. Também não. Não. Eu acho que é os mecanismos aqui de som do computador. Então, vou ficar sem som. A sensação é que você não bateu. Não bati? Eu pensei que era minha surdez. Não? Não. Eu acho que é o computador que abafa os ruídos externos. Então, vamos ficar sem o PIN. Mas o que que é a ideia aqui que eu vou conduzir vocês esses minutos juntos? Quando eu falar, no meio da minha fala, que no meio da minha exposição, no meio das trocas entre nós, eu falar assim, uma pausa, eu quero que vocês parem, fechem os olhos e respirem. Só isso. Mas com qual o objetivo? Que vocês desconectem. Que naquele momento, sabe quando a gente dá aquela respirada profunda, gostosa? Você está um pouco cansado, ou um sentimento de, nossa, o dia foi bom, produtivo, estou cansado, mas é um cansaço bom. Mas você parou e agora você sabe que vai desfrutar do descanso, aí você faz aquele. Ah! Eles falam que quando a gente faz esse movimento, a gente consegue experienciar esse espaço natural da mente, que é o não mindfulness, tá? É o não pensamento, no sentido de apenas desfrutar desse espaço, da amplitude dessa mente, que é flexível e que se expande, tá? Então, quando eu falar pausa, para, desconecta, traz a atenção para esse momento e respira umas 2 vezes, de olhos fechados, tá? Só para a gente ir se habituando a esse movimento de fazer pausas. O que que a gente faz geralmente quando a gente vê alguém aflito? Alguém muito ansioso, alguém que passou por um choque, ou alguém muito nervoso. Geralmente a gente fala, Tenha Respira. calma. respira, calma, respira, para um pouquinho.
né? Não faça isso, você está indo por impulso, calma, respira fundo, né? Para quê? Para trazer de novo clareza, presença. E aí, quem vai falar um pouquinho disso para nós, né, de onde eu me inspirei hoje, estou quase terminando o livro já, foi minha companhia da semana. Esse livro aqui, eu não sei se eu estou pronunciando o nome da monja certo, tá? Ela é uma monja tibetana, é Pema Chodron. O livro tem um título assim que eu tava assim, o que que eu vou trazer nessa quinta, porque a gente ainda não definiu a nossa obra, né? Falei, não, eu vou dar uma olhada aqui na prateleira. Eu comecei a ler esse livro, eu não tinha terminado ele ainda. E o título é O Salto, um novo caminho para enfrentar as dificuldades inevitáveis. Ela não faz promessa. Ela não está dizendo aqui um novo caminho para enfrentar as dificuldades e se ver livre delas. Não, um caminho para a gente lidar com aquilo que é Como inevitável. 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 A gente tem um certo apego, aqui ela traz alguns termos, tá, gente? Principalmente numa perspectiva budista, dos ensinamentos budistas. Nem vou trazer esses temas aqui para não ficar muito complicado. Ela fala do Shenpa, né, que é um certo apego do ego. Mas como é que a gente vai entender isso aqui e vai seguir para o nosso exercício? A gente tem uma tendência natural a se apegar às coisas boas da vida, né? Então, se a gente tem uma vida aparentemente estável, uma saúde aparentemente estável, condições financeiras aparentemente estáveis, a gente se apega a esse conforto. Isso nos traz segurança. Quando a gente está bem de saúde, a gente se sente seguro. Quer ver essa segurança desaparecer? É quando a gente adoece. É quando alguma coisa compromete a nossa qualidade de vida. Da mesma forma financeira. Quando a gente está bem financeiramente, vocês concordam comigo que não é uma preocupação, não é algo que desestabiliza o nosso humor, as nossas emoções, mas se acontece alguma coisa, a gente fica sem chão. E a gente pode aplicar isso em diferentes campos da nossa vida. Uma situação em que você não está bem com alguém, um momento chato que você teve com um parente dentro de casa, aquilo gera um desconforto. Vamos pegar aí todos os momentos que a gente tem algum desconforto na nossa vida. A gente não gosta de sentir. Emocionalmente, por exemplo, vamos pegar pessoas que têm aí crises de ansiedade, conhecem a sensação de se sentir ansiosa, sentir todo esse desaguar emocional no corpo físico, todas as sensações, os apertos, a alteração de pressão, a confusão mental, os padrões de pensamento. O que que uma pessoa quer quando ela está nessa condição? Ela quer que acaba. Quando a gente está em luto, quando a gente está em sofrimento, quando a gente está muito estourado, agressivo, a gente não gosta. A gente quer que aquilo passe, a gente quer evitar aquilo. Então a gente vive numa sociedade hoje que nunca foi tão medicada. A gente medica para tudo. Hoje a gente toma remédio para infinitas coisas. Para todos os campos da nossa vida, alguma coisa não está legal e tem um medicamento para amortecer o desconforto de conviver. Não estou dizendo que não devemos usar medicação, tá, gente? Estou falando do excesso. Então, quando a Pema ela vai trazer todo o diálogo dela, basicamente o que que ela quer ensinar para a gente através da meditação, e eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês, para a gente olhar juntos. Que é isso, a gente quer evitar o problema, a gente quer evitar o desconforto, e a gente às vezes nem percebe isso. Ela dá um exemplo muito bacana, que ela estava lá no templo budista, tinha uma amiga que estava lá com ela, acho que ela ficou nesse período que ela conta 3 anos no templo budista, e teve uma moça que parou de conversar com ela. E que quando elas cruzavam nos corredores, essa moça tinha uma postura, né, meio agressiva, meio indiferente, que gerava um desconforto emocional nela. E ela não sabia o porquê essa pessoa não estava bem com ela. O que que isso começou a fazer? Gerar uma angústia emocional. Porque ela tinha que conviver com essa pessoa. Ela cruzava com essa pessoa inúmeras vezes, né? No período que ela esteve lá. E ela não podia fazer nada. Ela deve ter tentado várias abordagens, mas aí tem um momento que ela para e medita. E aí ela conta que o que ela tentou fazer o tempo inteiro era evitar essa sensação. Então, quando uma coisa chata, desagradável acontece com a gente está o tempo inteiro tentando evitar a situação. Quando uma coisa sai errado, né, fora do plano, fora da linha, fora dos nossos projetos, a gente tenta evitar. Só que a gente não tem consciência de todos eles. E é interessante que essa consciência, a gente vai nascendo da prática.
tem coisas mais claras, assim, talvez emocionalmente vocês estejam mais treinados. Por quê? Porque tem 3 anos que a gente está aqui. Então, 3 anos que a gente várias vezes traz temas de autoobservação, por exemplo, da raiva. Então, talvez muitos aqui já lidam melhor com a raiva, por exemplo. Fala, nossa, ela chega, ela não tem tanto impacto, eu consigo perceber, eu consigo dar lugar, dar nome, né? Igual os exercícios que a gente ia fazendo, soltar, trazer compaixão, porque me traz sofrimento, uma situação onde eu não estou bem. Então eu sofro, em vez da crítica, eu trago um olhar acolhedor, aprendemos isso. Mas e nas outras situações da nossa vida? Quando a gente está com alguma coisa no corpo, né? Aí você começa aquela série de exames médicos. Seu corpo não tá legal, você tá com uma dor estranha, você não sabe se é vesícula, você não sabe se é pedra nos rins, você não sabe se é algum problema intestinal, tá tudo ali naquela mesma região, você tá com uma dor na coluna, você não sabe se é coluna, se é hérnia, se é músculo, se é má postura. Você vai ficando preocupada, você faz uma série de exames, aí vem o desconforto. Então, basicamente, o que a Pema traz, depois eu até jogar a capa lá para vocês, quem quiser ler esse livro, foi indicação de um professor da formação, que é como que a gente pode enfrentar isso, né? O inevitável. Por quê? Porque perpassa a nossa vida. Vou trazer a apresentação aqui, só para a gente ver o mapa que ela trouxe para nós, uma história que eu achei muito bacana. Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estamos junto aqui? Tá? Estão vendo minha tela? Sim, Teve um... tá vendo? Dá para Obrigada, ver. Cris. Obrigada, Cris. Teve uma aula que a gente estudou aqui, que eu falei, eu acho que era, não me lembro direitinho, tá? Minha memória não é muito boa, gente. Eu acho que era de Thich Nhat Hanh, que a gente falou sobre os alimentos da mente. Não sei se vocês lembram, a gente falou que a gente não só se alimenta físico, né? Comida, mas tem o alimento mental, o alimento emocional. A ideia é mais ou menos essa, nessa história aqui. Eu vou ler para vocês. Tá no início do livro dela. Ela fala assim: um índio norte-americano conversava com um neto sobre violência e a crueldade no mundo. Ele disse que o motivo era a luta de dois lobos em seu coração. Um dos lobos era vingativo e zangado, e o outro compreensivo e gentil. O jovem perguntou ao avô qual lobo venceria a luta em seu coração. E o avô respondeu: aquele que vencer será o que eu escolhi alimentar. E aí, quando a gente pensa nisso aqui, a gente tem que lembrar do poder dos hábitos. Se geralmente, numa situação de conflito, frustração ou raiva, a minha tendência é gritar, a minha tendência é ser agressivo, a minha tendência é usar palavras fortes, ofensas, habitualmente eu vou ter uma resposta dessa forma, eu vou agir dessa forma. Só que a Pema vem trazer a possibilidade, Pema Chodron, vem trazer a possibilidade da gente mudar o hábito como uma roupa. Se eu tenho uma tendência a ter tal hábito, tal resposta emocional diante de uma dificuldade, eu posso, através de um estado de consciência, construir novos hábitos, mas eu preciso fortalecê-los. É o lobo que eu vou alimentar. Por experiência própria, todos nós aqui, sem dúvida alguma, já tivemos experiências onde a gente agiu e depois não gostou de ter feito o que fez. E experiência em que a gente agiu e gostou de ter feito o que fez. Então a gente sabe muito bem como é estar na pele do lobo bom, do lobo gentil e do lobo zangado. A gente conhece essa sensação. A gente tem que partir desse princípio. A gente fala, nossa, mas e aí? E aí a gente percebe depois também a reverberação daquelas ações. Quando nós somos gentis, acolhedores, empáticos, já repararam que a gente cria uma cadeia de sensações ou circunstâncias ditas agradáveis? E que quando a gente é grosseiro, rude, geralmente a gente recebe na mesma moeda? Quando a gente é agressivo, quando a gente é intolerante, a gente tende a receber na mesma tacada. Ou seja, não tem como a gente criar, a Chodron traz muito isso para a realidade das nossas guerras, né? Fiquei refletindo que a gente está vivendo um momento assim,
como a nossa ação no mundo, ela muitas vezes está movida pela raiva, por essa violência e agressividade. Isso não impacta só a nossa vida, as nossas relações. Isso é sobre dialogar, né, com relação às guerras, conflitos e as batalhas que a gente trava no mundo como um todo. Por quê? Porque são cadeias de reação. E aí, como que a gente pode mudar isso? Vou trazer aqui o esquema dela. Muito simples, nada diferente do que a gente já está habituado, mas, como diz meu amigo Cacheta, é na simplicidade, né, Cacheta? Então, ela vai explorar o quê, gente? Primeiro, ela traz três pilares. Ela fala, né, dessa abertura natural da mente. Ela fala da cordialidade, nunca lembro essa palavra, da cordialidade natural, que é essas capacidades e dons do nosso coração, sermos empáticos, amorosos, compassivos, e ela fala da inteligência natural. E essa inteligência, o legal, é que é algo que tudo isso é natural, é nosso. Só que às vezes a gente precisa de uma pausa. Então, parei numa situação difícil, numa situação de frustração, numa situação de irritabilidade ou diante de um problema. Nossa, eu fui no banco, né? Fui desrespeitada. Uma pessoa no trânsito me ofendeu, né? Eu tô há horas, talvez, esperando um determinado atendimento e as pessoas não estão levando em consideração o meu desgaste, a minha espera, né? Eu sou um consumidor ou dentro de casa, né? O meu diálogo, o diálogo da pessoa que mora comigo não está se encontrando e isso está gerando atritos, conflitos, isso está gerando uma cadeia de reações, né? Diante de uma situação. O que que a gente pode fazer? Parar e respirar. Simples, parar e respirar. E qual que é o poder disso? Quando a gente para, inspira, expira, a gente permite que essa inteligência natural aflore. Eu não sei, eu não concluí o livro, ainda estou concluindo ele. Eu não sei se a gente pode chamar essa inteligência pelo discernimento que a gente já estudou aqui. Essa capa, mas eu acho que é a mesma coisa. Essa capacidade da gente discernir sobre o que é bom para nós, o que não é, e se é bom para mim, é para o outro, se é só para mim. Essa capacidade de analisar, de refletir, acho que a gente pode chamar essa inteligência natural de discernimento. Quando a gente traz essa presença através da respiração, convida a consciência ao momento presente, a gente aflora essa inteligência natural, porque a gente ganha espaço, clareza e reflexão. A gente já teve várias analogias aqui para isso, quando a gente fez o exercício da cachoeira, que a gente está perto de uma cachoeira, né, muita água, um fluxo muito turbulento do rio, a gente não enxerga, a gente não consegue ver com clareza o que está no fundo. Mas conforme a gente se afasta e vai seguindo rumo a esse rio, né, esse leito mais calmo, mais límpido, eu tenho clareza. Mesma analogia quando eu faço do copo de água com a areia. Se a gente revira, fica aquela turbulência. Mas e quando eu deixo a areia sentar? Minha água fica translúcida de novo. Eu tenho clareza, porque no momento em que eu estou identificada com a minha emoção, vamos pegar episódios de raiva, que é mais como a gente explodir, né? Do que implodir, mas como a gente explodir, ter crises, né? Ter respostas reativas mais intensas. No momento de raiva, quando a gente age a partir da raiva, a gente não tá vendo, a gente não enxerga, a gente vai pelo calor. Né? Então, naturalmente, eu sinto, né? A gente pode escrever aí, como a gente já fez também, né? O meu corpo crescer, eu me sentir mais corajosa, o peso das minhas palavras diminui, porque eu falo, né? De uma vez aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, independente se vai magoar, ferir o outro ou não. Parece que a gente fica mais corajoso, grande, confiante, minha respiração mais ofegante, meu batimento cardíaco acelera, né? Uma postura de ataque. E se eu respiro? Eu ganho espaço, porque a nossa mente ela é flexível e naturalmente ela é receptiva. Eu tenho mais entendimento do que está acontecendo. Eu começo a ponderar. Será que se eu fizer isso, eu vou realmente chegar onde eu gostaria? Será que se nesse momento eu dizer isso, eu agir, né, de acordo com o que eu estou pensando e sentindo,
Eu vou ter um retorno legal? Eu vou resolver o problema? Ou eu vou criar uma cascata de reações? Deixar o outro mais nervoso, mais alterado. E isso pode desencadear outras situações desagradáveis. Então, a reflexão do porquê eu quero fazer isso. Nossa, a pessoa falou torto comigo. Eu vou ligar para ela e eu vou falar tudo que eu penso para ela. Com qual intuito? Não, eu vou tocar naquela ferida que eu conheço da pessoa para que ela se sinta mal. Por que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma postura de eu vou ser mais seca, mais indiferente, não vou ligar, vou deixar bem claro no meu padrão de comportamento que eu estou incomodada, irritada. Por que eu vou fazer isso? E fazendo isso, eu vou deixar as coisas melhores? E como que a gente sabe essa resposta? Que não é a primeira vez que a gente está vivendo isso. Que nós temos uma bagagem de experiências que a gente agiu assim, provavelmente, e que não deu legal, e que talvez a gente se arrependeu. Eu já tive. E não foi uma, não, foram várias. E aí, o que que muda? Quanto mais eu exercito, mais a minha resposta habitual muda. Faz sentido? Simples, não é? Na prática, não. Eu vou trazer para vocês um vídeo aqui. Vou até parar a gravação por questões de direito autoral. É uma animação, alguns de vocês talvez já viram, tá? Mas aí eu lembrei dele na hora, chama Fly. Eu falei, gente, vai casar bem essa ideia. Para a gente começar a entender o quê? Que se a gente briga ou entra em embate com as situações que a gente não quer vivenciar, a gente só potencializa. Se a gente tem uma alergia, no livro, a monja ela dá o exemplo da era venenosa. Né? Quando você encosta nela, ela dá uma reação alérgica. Quando você coça, ela espalha. Não sabia disso. É a mesma analogia. Quando a gente está se sentindo desconfortável, apreensivo, irritado, ansioso, se a gente luta com o intuito de não entrar em contato com isso, fugir disso, evitar isso, isso se espalha, igual a alergia da era. Isso fica mais forte e muitas vezes toma conta da gente. Então, o que a gente vai fazer aqui no exercício, bem simples também, tudo muito simples, igual a linguagem dela, é trazer esses momentos de novo de consciência e abertura, receptividade, tá? Antes disso, o vídeo. Muito bom, né? Alguém gostaria de comentar? Falar alguma coisa sobre o que a gente Nossa, conversou eu aqui? fui ficando irritada, mas é muito legal. Não tinha visto esse filme ainda não, esse vídeo ainda não, gente. Muito legal. Assim, na hora o insight dele e a paz interior, assim, tudo que se reflete ali, nossa, maravilhoso. Assim, muito bom. Mosca, para a gente, é visto com uma certa aversão, né? Algo nojento, algo sujo, desagradável, deixa ovos, forma vareja, né? Larvas. E como que é esse problema? Esse problema parece uma mosca, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente não quer conviver com a mosca, ela é desagradável, mas ela é só uma mosca. E se em vez de brigar com a mosca, a gente não descobre como conviver com ela, né? E aí que é a mensagem da monja. Podem, quem quiser comentar, tá? Pode abrir o microfone. E outra coisa é que tudo passa, né? Eu acho que é bem simples assim, né? Tudo passa. Por mais que você está com atribulações e tal, e está crescendo o problema, pare, respire e as coisas fluem. E passa porque a gente sabe, né, Cacheta? Porque a gente já viveu, né?
Então, se a gente sabe que a gente já viveu aquele problema, por que brigar com ele dessa forma, né? Irene? Foi. No que ele focou no problema e ele começou a querer destruir o problema, o que que ele fez? Ele aumentou. Ele dividiu aquela mosca e ela foi aumentando. E é a mesma coisa, você botou o foco naquele problema, aquilo vai aumentar muito mais. Mas na hora que você se acalma, você respira e que você vê que aquilo é passageiro, e ele viu que o problema, na verdade, é uma flor. Então, nesse momento, ele se acalma, ele centra e ele fica bem. Eu Uhum. vi dessa forma. Um pouquinho mais, gente. Uma coisa interessante, que eu só queria fazer um ponto aqui, desses três pilares, né, das qualidades humanas que a Monja traz, que é a inteligência natural, cordialidade natural, abertura natural. Talvez na quinta que vem a gente fale mais detalhes sobre isso, mas um dos aspectos que ela fala da cordialidade natural é o humor. E a gente começou hoje, eu estou sentindo que todos nós, de alguma forma, né, em suma maioria, a gente está com humor agradável hoje. Só que a gente tem que lembrar que da mesma forma que a gente se apega às coisas boas e entra em embate com as coisas ditas desagradáveis ou ruins, da mesma forma a gente não pode ficar muito apegado às coisas boas. Por quê? Porque se eu me apego, quando a tempestade, a transitoriedade, como a Irene Caixeta falou, mudam, né? A maré muda, eu fico abatida, identificada, envolvida. Então, a ideia do caminho do meio, né? Que o budismo traz para nós, nem um extremo e nem o outro, e tomar cuidado com isso também. Ela dá o exemplo da meditação, que é algo que eu já passei, provavelmente alguns de vocês também já passaram. Quando a meditação é boa, né, porque eu consegui ficar presente, que enquanto estavam me conduzindo, eu estava ali sentindo uma sensação boa, minha mente estava serena, minhas emoções estavam calmas, né, ou agradáveis. Aí, nossa, foi fantástico. Aí eu vou e tenho uma prática um dia e minha mente, como diz ela, parece um cavalo selvagem. Não para um instante, minhas emoções estão muito oscilantes, né? Talvez alguém está me conduzindo ali, eu só fiquei um segundo presente, só percebi que eu não estava presente quando a pessoa falou volte. Aí você fala, nossa, onde eu estava? E aí você considera aquilo ruim, uma prática ruim, ou que você não consegue, ou que é muito difícil, porque é uma capacidade da nossa mente centrar por mais que ela seja ampla e flexível, no automatismo a gente centra, focaliza e só vê aquilo. E aí a gente não consegue abrir, né, que é o processo natural da nossa mente. E aí, só concluindo os slides aqui com vocês, por que que isso é tão difícil? Por que que a gente é tão autocentrado, né? Porque a gente não quer estar num lugar de instabilidade. Ninguém gosta de impermanência. A vida é impermanente. Agora tá calor. Esses dias caiu uma tempestade. Permanente. Não tem uma estabilidade na vida. Uma hora a gente está saudável, daqui a pouco a gente adoece. Uma hora a gente está bem, daqui a pouco a gente sabe uma notícia chata, que abala a gente, que desestrutura. Então a gente quer essa estabilidade que não existe, né? Não temos muita tolerância com aquilo que a gente não sabe, né? Com as incertezas, a gente não sabe o dia de amanhã. Então aquilo que muda muito a nossa realidade habitual, aquilo que a gente está acostumado, traz uma certa aversão. Por quê? Porque eu quero que permaneça tudo igual, poxa. Eu quero que minha vida seja calma, pacata, que os meus problemas se resolvam fácil, que a minha saúde esteja sempre boa. Quem não quer? Buscamos por segurança o tempo inteiro quando a gente está atrás disso aqui, da estabilidade que não existe, da certeza que não existe. A gente tenta evitar o desagradável, mas a gente, né, não tem a clareza que a gente gostaria. Não tem. Dia de amanhã, daqui a um segundo, eu não sei o que vai acontecer, né? E aí, o fluir através desse movimento que vai trazer uma forma nova de enfrentar o inevitável. E aí, trouxe por último aqui a frase que eu achei mais bacana, vou começar a trazer ela com mais frequência aqui, bater nessa tecla para a gente ir se habituando, que é a ideia da gente não rejeitar os problemas, mas a gente se familiarizar com eles. Isso requer de nós coragem, porque para olhar para aquilo que desagrada, que incomoda, que irrita, requer coragem. A gente está o tempo inteiro tentando evitar, medicar, fugir.
Então a gente precisa sim dessa coragem para falar assim, agora eu vou olhar bem, eu vou olhar de perto, eu vou olhar com intimidade para isso. Uma pessoa falou algo para mim, me deixou muito mal. Então, em vez de eu entrar em todo aquele diálogo mental de como essa pessoa é horrível, como ela é a vilona, né, como ela é uma inimiga, ou outro, ou o sistema, ou a vida, ou as condições, é começar a olhar para se familiarizar com o problema. O que que eu estou sentindo? Como eu percebo isso no meu corpo? Como é a raiva? Como é a ansiedade no meu corpo? Quais são as construções mentais que chegam? Quais são os pensamentos, as ideias? Como eu tendo a reagir ou a agir em uma situação como essa? Tem algum recurso que eu possa me apoiar? Uma respiração, um mantra, um banho quente, né? Uma pausa para o café. Isso muda a qualidade. E aí a gente começa a se conhecer melhor. E a não criar conflito, mas até vamos dizer assim, uma amizade. Porque no momento que a gente dá essa abertura, que é um aspecto natural da nossa mente, isso perde o poder. E aí, quando a gente se vê de novo numa situação como essa, a gente vai conseguir lidar com mais leveza, sem que isso nos desestabilize tanto, porque os problemas sempre vão existir, situações difíceis sempre vão existir. Então, ao prevermos, perdão, a cadeia de reações e onde ela nos levará, a partir daquela situação chata, daquela irritação, daquela frustração, se eu já sei a sequência, o que vai acontecer e onde isso vai me levar, provavelmente num lugar de muito mais frustração, desentendimento com outras pessoas, conflitos, eu posso se interromper com naturalidade e romper, né, com esse rompante emocional. Eu posso encerrar o ciclo. Isso se fortalece com o tempo. É mais ou menos assim, em um mês, em quatro situações chatas, uma, você teve um instante de clareza, deu uma respirada, é mais forte do que eu, e ainda foi. As outras três não deu certo, daqui a um tempo de novo, estado de clareza, mas quer saber, vou preferir ficar calada, vou tentar ver isso por uma outra perspectiva, já sei onde isso vai dar, consigo perceber que essa pessoa não tá bem, não é comigo. Essas reflexões vão vindo. Você fala, não, essa pessoa ela tá alterada, não sou eu. Ela só tá projetando, mas não sou eu. Ela deve estar passando por um momento difícil, deve estar vivendo por uma situação de muita instabilidade. Então eu posso agir diferente. E o que que eu tô fazendo, né, gente? Eu tô construindo um mundo diferente. Porque se eu me torno uma figura agradável, né, uma brisa por onde eu passo, eu deixo isso por onde eu passo. Eu inspiro, né? Eu gero essa reflexão em outras pessoas. Eu mudo os ambientes. Vamos fazer uma prática de 5 minutinhos? Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Maria Helena. Oi, Hoje sua internet deixa ficou eu... bem estável, né? Tá igual a minha mais cedo. Não estou conseguindo. Tem hora que some, Aham. some a imagem, aí volta outra vez, por isso que eu não, nem cliquei aí para falar. Não, mas não preocupa não, tá? A gente tá te vendo e te ouvindo bem, tá? Se você quiser falar. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma colocaçãozinha? Podemos ir para a prática? Podemos? Vamos lá. A Aline agora ficou muda. Agora foi eu que mutei aqui. É um Ah, não, exercício história. simples para nós, que é o que ela nos indica aqui. Foco atencional nos sons, tá? Já fizemos isso antes. Para quê? Para voltar. Para a gente poder fortalecer essa mente, né? Natural, flexível, receptiva. E aí a nossa palavra, eu acho que até o final do ano, gente, vamos trazer receptividade, aceitação, que para mim são similares, que é essa abertura. Se eu não entro em conflito com o que acontece, eu estou aberto, eu estou receptivo, tá? Para olhar, não para julgar, analisar. Estreita, quando eu entro num estado natural de abertura, tudo cabe. E aí eu posso escolher, igual a história do lobo, qual lobo eu vou alimentar, porque os dois habitam em mim, tá?
A ideia seria essa. Então, vamos lá. Convido vocês a buscarem uma postura confortável, levar uma atenção cuidadosa para a coluna. Olha se é possível alinhar, cuidar um pouquinho mais da postura dentro das suas condições, dentro das suas limitações físicas. Rapidinho, a Dorinha partilhou aqui, eu gosto muito dessa frase. Se um problema tem solução, por que se preocupar com ele? Se não tem solução, também não há por que se preocupar. Aceite e se alinhe com ele, porque ficará leve. Né? Linda, Dorinha, adoro essa frase. Muito libertadora. Vamos fechar os olhos. A gente pode descansar as nossas mãos no colo. Observe essa sensação de entregar os braços, as mãos. Eu acho tão prazeroso soltar o peso, seja com as palmas viradas para cima, para baixo. Apenas entregue os seus braços, as suas mãos ao colo. Sinta os seus pés tocando o chão. Perceba esse apoio que as suas pernas formam com o seu quadril, sustentando naturalmente o seu corpo. Observe o peso desse corpo na cadeira, os glúteos, as costas em contato com o tecido, com o encosto. Se familiarize com as sensações táteis do corpo, temperatura, pode ser uma tensão, pode ser uma dor, um formigamento. Só se familiarize, observe. E agora a gente vai direcionar a nossa atenção para os sons do cômodo onde a gente se encontra. Lembrando que não existem sons bons ou ruins, apenas sons. Então, nós não vamos analisá-los, categorizá-los. Pode ser alguém conversando alto, uma televisão ligada. A gente vai observar tudo isso como sons. Apenas observe com curiosidade, com abertura. E vai expandindo essa percepção, estendendo ela para outros cômodos, espaços da casa, do seu vizinho, da rua, e outros sons mais distantes. E por alguns minutos nós vamos apenas sustentar a atenção nos sons, presenciando eles no momento presente, no aqui e no agora. E caso vocês sejam fisgados, ou seja, arrastado por um pensamento, uma lembrança, um diálogo mental, traz de volta com leveza a atenção para os sons.
Está tudo bem se você perder o foco. Não existe jeito certo ou errado, prática boa ou ruim. Se distraiu, retorne. Esteja aberto a todos os sons que você conseguir identificar. Traga gentileza para esse momento, a sua prática, o seu exercício. E pode ser que surjam sensações agradáveis ou desagradáveis com o exercício. O que quer que emerja, aflore aí, não lute, não tente evitar, busque acolher, se familiarizar. Permitindo que chegue e que passe. Todas as sensações são parte da sua experiência agora. Para a gente concluir o exercício, mais uma vez, traz atenção para as sensações físicas do corpo. Pode ser os pontos de encontro entre o corpo e a cadeira, a superfície, o assento. Conforme vocês forem concluindo o exercício, podem abrir os olhos, chegarem, beber uma aguinha, quem tiver pego. Todo mundo bem, na medida do possível? Sim? Quem Bem, gostaria de fazer alguma partilha? Alguma colocação? Quanto tempo vocês acham que vocês meditaram? Minha noção de tempo hoje está bem acelerada. Quanto tempo vocês acham que vocês fizeram esse exercício? Me... 5. que mais? Quem sentiu diferente? Todo mundo teve essa sensação de 5 minutos? Não, eu acho que foram 10. Pareceu 10. Eu não tenho certeza, porque eu estava falando, mas ou foi 5 ou foi 7. Mas a sensação que eu tive foi uns 3. Não sei, né? Se vocês sentiram isso aí parecido. Minha sensação de tempo é que foi eu rápido. fui, eu fui falar isso, eu estava falando, eu ia falar quando você falou. Dorinha, você fechou no meio de sua fala.
Ah, esbarrei aqui. Tive a sensação de 3 minutos. Parece que nem foi 3 minutos, foi tão rápido. Uhum. Olha isso, né, gente? 5 minutinhos por dia. Tem É, dificuldade passa de tão fazer rápido. sozinho, faz com áudio, né? Mas é tão rapidinho. Nem Uhum. sempre a sensação vai ser de que foi rápido, tá? Às vezes 5 minutos pode parecer uma eternidade. Principalmente quando a mente está muito agitada. E às vezes pode parecer um instante, tá? Mas vou deixar como Que sugestão, quem ainda não está meditando, fazer exercícios assim, bem simples. Foco na respiração, sensações físicas do corpo, sensações táteis, sons. 5 minutos por dia, tá? Começar a fortalecer essa presença, essa consciência, a ver o que realmente está acontecendo e não como eu gostaria que acontecesse, né? Estranha é, sensação. Pode falar, Dorinha. porque a gente, muitas vezes a pessoa que está iniciando, ela não consegue ficar 5 minutos. E começa que seja 1 minuto, né? Aí quando eu comecei assim, e as coisas vão, depois você não vê quanto tempo você fica, é igual nós ficamos agora, né? A gente pensa que é menos, né? A gente, quando vai lá, opa, eu não, eu faço isso todo dia de manhã, eu faço 2 vezes por dia, e às vezes eu fico mais minutos. E eu acho que eu não fiquei tanto. Legal, Dorinha. Tem um videozinho no YouTube de uma animaçãozinha que ele medita por 1 minuto. E aí a gente pode até chamar que é essa pausa, né? Que ele fala, que a monja É, indica. o Cacheta tem um Não, é 5 minutos, ativo, né? né? 5 minutos, né, Cacheta? É. Cacheta, depois Tem partilha detalhe lá lá, no 5 minutos, pausa. mais 10. Tem 10 minutos se você quiser colocar também, né? Mais também, me parece, né? Ah, tem? Então, tem. Sabia não, sabia que tinha como ajustar, não. Legal. Tem sim. Tem de 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Uhum. É, tem mais. Para quem gosta também de meditações guiadas, gente, que assim você vai mudando o exercício toda vez que você faz, eu vou indicar o Lojong. Lojong. São vários profissionais diferentes. Não sei se vocês estão. Eu sigo esse aí. Você segue ele? Deixa eu marcar Tem o um destaque. aplicativo, tem que pagar, né? Isso, só que é só R$ 100 por ano, então ele dá menos de R$ 10 por mês. É, isso Só mesmo, que não dá muito para ver por bom. causa do reflexo. Depois eu mando lá no grupo. Então, são vários instrutores diferentes que criaram, tipo, jornadas, caminhos de meditação. Por exemplo, cada semana você faz uma prática diferente, ou cada dia, trabalhando diferentes aspectos, né? Cultivando um novo hábito, acolhendo a ansiedade, meditação de 3 minutos, pacificando as emoções. Tem vários programas aqui. Aí o acesso total, algumas coisinhas a gente tem, mas é muito pouco no gratuito. O total é esse pacote, que era R$ 100 por ano, né? Eu não vi a última, tá? Hum. É muito bom. Deixa eu só ler aqui. A Luciana falou uma estranha sensação de deslocamento durante a prática, um pouco zonza normal. Normal, eu achei muito válido você abrir os olhos, tá? Já aconteceu de uma vez eu começar a me sentir mal de olho fechado e eu me colocar nessa situação de continuar porque tinha uma autoexigência interna de, nossa, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. E na verdade eu estava tendo uma crise de ansiedade. Então o ideal é parar, abrir o olho, se precisar se locomover, andar, beber uma água, porque a gente pode sentir de tudo quando a gente está meditando, né? Tanto sensações agradáveis quanto algumas desafiadoras, assim. Uma angústia, um desconforto do olho fechado, então abre o olho, tem gente que só medita de olho aberto. Tá, Luciana? Então pode acontecer. Só lembra disso. Faz os movimentos que você precisa, que você sinta que você vai ficar melhor. Não se coloque não permaneça, né, numa postura que você estava inicialmente na prática, tá? Respondi? Ali, eu Oi, quero Kelly. comentar a experiência que eu vivo na minha casa. Hum, Como nós temos idades diferentes, variadas, né? Várias áreas nesse mesmo grupo. E aqui eu faço, o dia que eu consigo participar, eu faço com a minha menina, ela tem 6 aninhos de idade.
Então, eu levanto às 5:30 da manhã todos os dias para trabalhar, eu não tenho horário de almoço e nós paramos às 6. Então, é aquela correria até dá tempo de iniciar. E às vezes eu estou organizando aqui as coisas, a gente para tudo, dá uma enxugadinha que já vai compensar, é aquela correria mesmo. Ela para tudo. Aí, quando nós começamos a fazer meditação sentada, é aquele início que rapidamente ela fala assim: eu já estou com sono. Então, nós fazemos a nossa meditação deitada, né? E eu tenho pássaros aqui em casa, e os pássaros só silenciam quando eu apago a luz. Então, nós fazemos a meditação no escuro. E aí, eles silenciam também. Porque pet se incomoda mesmo, não adianta, né? E ela não participa nem da metade da meditação. No início, ela fala assim: eu já estou com sono. E ela dorme durante a meditação de roncar. É um sono muito profundo. E às vezes ela fica se sonâmbula, porque ela já começa a meditação, ela já engata na noite. Mas aí, se ela der, igual agora você encerrou, e ela deu uma leve acordada, ela percebeu. No momento que você encerrou, para abrir para conversa, para o diálogo. E aí ela disse assim: mamãe, eu dormi muito, mas foi tão bom. Então, ela nem participou. Mas a opinião dela foi tão bom. Então, quero deixar meu agradecimento a você, porque a sua prática, eu não tive essa experiência de fazer isso na minha infância, eu aprendi agora com você, acompanhando aqui. Então, participamos poucas vezes, mas tem sido muito bom. Essa experiência de fazer com ela já desde os 6 anos. Legal, Kelly. A gente vê o poder de reduzir o ritmo, né? Então, quando a gente Isso. começa a meditar, nossa fala muda, nossa agitação interna muda, né? E ela sente. E é tão bacana isso, porque o corpo, ele habilmente, ele entende que quando a gente desacelera, ele entra em repouso. Então, a gente fica mais sonolento. Então, é por isso que eu sempre indico meditação para quem tem Desacelerou. alguma dificuldade com sono. Ela Por mudou, quê? A cara. gente começa a meditar, a gente vai deitar depois. Pelo menos eu tenho feedbacks muito bons de você, graças já me deu feedbacks bons, né? De como a qualidade do sono de vocês muda depois que vocês fazem a prática. Ou tem algum momento de autoacolhimento, né? Alguma outra tema, o tema que a gente tem ao longo da semana, que vocês percebem essa mudança. Por quê? Porque o ritmo muda, o fluxo muda. A menina da Kelly dorme. Kelly, obrigada, viu? Eu sei que você se esforça muito para estar aqui, porque você sempre me pergunta. Você fica triste quando não dá certo. E só de você estar aqui hoje, para mim, isso é muito importante, viu? Isso me dá muito prazer e satisfação em estar aqui oferecendo isso aí, esses encontros, viu? Muito obrigada. Gente, então vou deixá-los descansar. Gratidão por mais esse encontro.